Imagine a seguinte situação: você encontra um livro mágico que pode realizar qualquer tipo de desejo, você não leva as coisas muito a sério e de repente você se vê num imbróglio que você tem que ajudar uma pessoa desconhecida, que é o Ru-1 nesse caso, e você fica se metido em grandes aventuras e grandes confusões. Seria mais ou menos essa história. Esse daí é um K-drama, Nosso Destino, com o Ru-1, que estreou dia 23 de agosto de 2023. Eu acompanhei semana a semana esse K-drama e eu deixei tudo comentado aqui nesse TBT que eu tô recuperando lá do Spotify, trazendo aqui tudo para vocês. Então vocês vão ver todos os detalhes aqui depois da vinheta. Solta aí. 안녕. 알겠어. 하지 마세요. 미쳤어? 괜찮아? 진짜? 사랑해. 진짜요? 응. 어떡해. 잘못한 기차가 여러분 사랑해요. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é Súria. Esse é o NunaCast especial do novo drama do nosso querido Ru-1, destinado a você, que eu não sei porquê, por cargas d'água lá na nossa internet, chamou de Nosso Destino, Destined with You, assim, destinado a você. É esse novo drama que conta a história. Vamos pegar a nossa famosa sinopse. Antes que eu continue falando sobre essa primeira análise do episódio 1 e 2, vai ter spoiler, porque também não tem nem como adiantar muito sobre as partes técnicas e afins, pois não foram só 2 episódios, então eu vou fazer um apanhado geral, que eu também não sei se vai ser o definitivo, porque geralmente os 2 primeiros episódios são mais introdutórios, com algumas exceções aí, mas enfim. E a nossa querida Jo-Boa, que eu não me lembrava dela de verdade. Ela fez o conto da Raposa de 9 Caudas. Eu particularmente não curti muito esse drama, mas como eu já disse várias vezes aqui no NunaCast, não é porque eu não curti alguma coisa que necessariamente seja aquela coisa péssima, ruim. Algumas coisas eu sinalizo, pode ser que passem despercebidos para outras pessoas e a história seja engraçada e interessante para os outros também. São apenas análises, alguns pontos de vista que a gente coloca, tanto eu como a Vicky. Olá, Vicky, tudo bem? Que a gente coloca e que, enfim, só quando o negócio é ruim mesmo, aquele negócio que fuja, que a gente marca também. Mas mesmo assim, como diz a máxima, é a opinião de cada um. Vai lá, assiste, curte e se divirta. Bom, voltando, nós estamos contando a história do nosso... eu vou ler a sinopse, vamos ler a sinopse, né? Lee Hong-jo, que é a nossa querida prota Jo-Boa, é uma funcionária de grau mais baixo, nível 9. Ela sempre dá ao melhor de si no trabalho, embora sofra muitas reclamações civis. O que é reclamação civil? Não sei. O pessoal reclama, né? Ou seja, ela é uma antissocial. Em sua vida pessoal, ela está acostumada a ficar sozinha. Um dia, ela se torna dona de um velho baú de madeira e a chave para acabar com uma maldição de Jang Chi-Yu, que é o nosso querido Ru-1. Jang Chi-Yu é um advogado competente, inteligente e bonito. Oi, tá na sinopse, culpa minha. Ele costuma ser o centro das atenções por onde passa, mas sofre de uma doença inexplicável. Sua condição piora progressivamente. Ele está desesperado para dar vida à maldição, que permeia, ou dar fim, né, no caso, à maldição, que permeia sua família há gerações. Jang Chi-Yu busca a ajuda de Lee Hong-jo, dono do velho baú de madeira, ou dona, né, no caso, do velho baú de madeira. Que sinopse estranha, mas é a sinopse que a gente achou aqui no Asia Wiki. Basicamente, a história é isso mesmo. Ele está sofrendo de uma maldição e tem esse livrinho de magia que a gente já teve a oportunidade de ver aí no drama. Um livrinho que, como ela mesma disse, parece um livrinho de receita, que eu achei interessante, que o Hangul tá escrito de cima para baixo, da esquerda para direita. Gostei, bonitinho, foi assim que foi concebido o idioma, muito legal. E segundo uma outra sinopse, essa maldição permeia aí há mais ou menos uns 300 anos, e até que
Agora, enfim, até que agora ele tá tentando curar desse problema dele. Gente, eu não entendi uma coisa. Agora pensando bem, ou falando bem, eles tem algumas fotos que aparece o Ruon e ela vestido com aquelas roupas, né, de Hangul. E eu não sei se vai ser uma memória ou uma viagem no tempo. Agora que eu fiquei com essa dúvida, será? Será que vai ser só uma memóriazinha aí no meio do caminho? Mas enfim, agora eu vou falar o que eu achei dos episódios. Bom, tem um elenco estelar aí com vários atores veteranos aí da Dramaland. E a gente viu que o Ruon tá num papel bem diferente do que a gente tá acostumado a ver, né? Porque ele sempre faz aquele cara otimista, pra frente, sorridente. Agora ele fez um personagem fechadão, carrancudo. Tá tentando, permeando entre a moça sem graça, que é meio padrão em alguns dramas, aquela moça super atrapalhadinha, aquela moça bem humorada e aquela pessoa séria. Eu não sei exatamente qual que é o ponto aí da personagem dela, eu não consegui entender o equilíbrio, mas como eu falei, tem que ter o primeiro e o segundo episódio. A gente ainda fica naquela dúvida do que a gente vai ver daqui pra frente. Se for bom, ótimo, se for ruim, vou falar também. Se mudar a ideia, também vou falar. E não sei dizer não. Ela tem um jeito assim, meio antissocial, mas ao mesmo tempo ela tenta ser bem humorada. Não sei. Não consegui entender qual é da personagem. Ou as pessoas não gostam dela. Não entendi. E o Ruon, gostei do personagem dele, o Jang Chi-woo, gostei de uma coisa nele que também tem um detalhe. Eu já falei, né, que tem spoiler. Tem um detalhe que ele foi trocar a lâmpada na casa dela e ele não sabia mais ou menos como é que mexia. E eu achei muito interessante porque geralmente os protagonistas são aqueles caras que sabem, são os MacGyvers, que sabem fazer tudo, os caras perfeitos. E nesse caso ele também é uma pessoa atrapalhada. Não digo, não seria bem apropriadamente, mas como é dito na internet, gente como a gente, que erra pelo visto, também tem seus defeitos. Então até aí eu também achei interessante, apesar de achá-lo, como eu disse, extremamente carrancudo. Não tô acostumada a ver o Ruon nesse tipo de papel. Tem um mistério ocorrendo aí de uma mão vermelha que eu achei... Bom, vamos começar do começo. Tem um crime que aconteceu, um acidente que aconteceu nessa casa super estranha ali, que não sei se tem alguma relação com os antepassados aí do nosso querido Jang Xin-yu, mas o rapaz teve aquele acidente, caiu, morreu, né, bateu a cabeça lá naquela barra esquisita. Não achei muito apropriado aquele lugar ali, aquela barra naquele lugar daquele jeito, né? Alguém poderia se machucar, como se machucou. E o começo dela eu achei muito bizarro. Sinceramente, gente, não é querendo ser a chata de plantão, mas aquela visão dela caindo no chão e ficar falando de fantasma, era pra ser uma piada. Eu não ri daquela cena quando ela se encontra com ele pela primeira vez na casa mal assombrada lá, antes de ter a demolição e tudo mais. E ele pegou a caixinha, entregou pra ela e a caixinha abriu sozinha. Também não entendi o motivo porque a caixinha abriu. Talvez apareça mais pra frente. Eu estava quase apostando, sinceramente, que a caixinha fosse abrir na hora que ela machucasse o dedo ou encostasse o dedo ali na caixinha, porque a caixinha parecia que tinha um cadeado com umas escritas bem interessantes ali, que, sei lá, poderia remeter a alguma coisa mística de DNA. Não sei, gente, ali também eu não entendi. Bom, então nós temos alguns mistérios aí no meio do caminho, né? O que é aquela mão vermelha estranha, que eu não sei se vamos falar assim, alguma pessoa que fez alguma maldição em cima do Jang Chi-woo, sei lá, que tá seguindo ele, não entendi. Depois tem aquela sequência toda dela fazendo aquela magia toda, fazendo, como diz aquele jeito, hoje em dia, aqueles paranauês lá mágicos. E o que ela lia mais ou menos aconteceu, pelo menos o que eu entendi, né? Cada coisa que ela leu no livrinho lá acabou acontecendo indiretamente. Mas existe uma lei no universo que quando você pede alguma coisa desequilibra a outra. Então, né, aí que foi. E a última parte que a gente viu foi a parte de quando ela começou finalmente desvendar o livro,
que o personagem dele acabou dirigindo, né? O Jang Si-woo tava no carro, que eu também achei bizarro. O cara tá dirigindo, passando mal, vê tudo ficando torto e ele continuou dirigindo. Um momento eu imaginei que ele tivesse realmente, sei lá, o corpo dele não tivesse obedecendo os comandos. Tem uma hora que ele aperta bem o acelerador e ele não continua dirigindo, que é uma cena totalmente planejada, porque ele era a única pessoa que estava naquela avenida ali, não tinha mais ninguém ali. Mas enfim, histórias são histórias. E alguma coisa que eu também pontuei bem interessante foi aquela senhora chamando a dona da casa, que autorizou a venda do imóvel, ou melhor, a demolição do imóvel, bem antigo, meio esquisito aquele imóvel, cheio de coisas na parede, de oráculos, eu não sei como é que chama aquilo. Nossa, agora no momento eu não me recordo, mas enfim, cheio daquilo na parede e tem essas coisas. Bom, a minha primeira impressão nesse momento desse drama, não sei dizer. Assim, basicamente não sei dizer o que eu posso achar. Tá meio no mistério, meio no comédia, meio no drama, meio sério, meio não sei. Não sei. Eu quero esperar os próximos capítulos. Mas é claro, como a gente sempre faz, não teve nada de muito extraordinário até agora. Eu particularmente não achei que os dois se misturassem muito bem. Não, parece que ela não combinou com o personagem dele. Não sei, gente, não sei dizer. Sinceramente. Enfim, olha, eu sempre sou otimista com relação ao Ruon. Ela em Conto da Raposa de Nove Caudas, eu preciso prestar atenção para falar isso daí. Eu gostei dela no começo, teve algumas cenas ótimas, mas a história assim, não sei também. Falar nisso, vão lá, escutem a minha análise desse drama, tá aqui no Momento Que Drama, vão lá dar uma ouvidinha, tá bom? Que também vale a pena. Bom, minha nota de 1 a 5, por enquanto, eu vou deixar no 3, tá? Mais ou menos, mezza, como diria no bom italiano, meia. Não tá sendo nada de extraordinário, tá sendo diferente porque eu tô vendo o Ruon e um papel novo pra ele, um personagem totalmente diferente. E tô gostando da fotografia, gostei do elenco, mas até agora não consegui entender qual que é o grande mistério da história. Essa doença misteriosa que tá afligindo ele, eu não sei se alguma coisa. Eu percebi que ela se tá muito bem com as pessoas da melhor idade, então eu acredito que a gente vai entender melhor nos próximos capítulos se realmente o que está acontecendo com eles. Eles vivem há muito tempo, porque eu percebi que aqueles senhores falavam que os donos da terra ali eram pessoas diferentes. Alguém falando que era o avô dele, outro bisavô. E pode ser que esteja aquela história do Highlander, né? Vai passando de pai para filho, faz conta que o filho morreu e passa pro pai, que o filho é o mesmo filho, e assim vai passando de geração em geração e acaba ficando por mais da pessoa. Eu acho que nos próximos capítulos já vão aparecer algumas cenas de flashback, talvez tenha algum romance entre os dois. Não sei. A única coisa diferente ali também, antes que eu me esqueça, foi a revelação que ela roubou, pasmem, o namorado no caso, da melhor amiga do nosso protagonista, do Ruon. Que eu fiquei assim, meu Deus, como assim, povo? Já começou tudo atravessado ali. Então, né, a nossa Yeon Na-yeon, ela passou a rasteira ali e a gente vai saber a história, como é que foi das duas e enfim. Então é isso, é o que a gente tem pra hoje. E você, já tá achando que vai ter química nesses dois? Já tá shippando os dois? Eu não sei dizer. Não sei dizer se vai sair suco aí. Mas só acaba quando termina, como dizem por aí. Então é isso. Quem tá falando aqui é Súria. Esse é o NonaCast dentro do momentoquedrama.com.br. Até os episódios 3 e 4. Tchau! 잘못한 기차가 여러분들 사랑해요. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é Súria. Esse é o NonaCast especial com as primeiras impressões dos episódios 3 e 4 de Nosso Destino ou Destined With You, com o Ruon e a Jeonboi
Antes que eu continue, vai ter spoiler, porque são as primeiras impressões, então não tem como fazer uma análise geral, se o drama fechou bem, fotografia, trilha sonora e tal. Então eu vou falar sobre os episódios, as novidades que tiveram, então se você não assistiu, você vai lá, assiste e depois você volta, tá bom? Bom, o que a gente... eu fiquei muito surpresa, porque eu gostei que teve essa reviravolta. Eu gosto quando as coisas saem da minha perspectiva, quando eu erro. Eu amo, gente. Olha, tá vendo? Eu tô confessando aqui pra vocês. No episódio 1 e 2, eu fiquei na dúvida se era uma comédia, se era drama, se era terror. Eu particularmente, como eu já disse em alguns outros podcasts, outros NunaCasts, eu não leio sinopse. Eu vou lá, assisto na cara e coragem, que eu quero aprender ou absorver a história do jeito que ela é mostrada. Então me deu a sensação que seria um drama mesmo, de terror, alguma coisa assim. Tanto que o Ruon, com aquela cara de marra dele, eu falei, eita, será que pra onde a gente tá indo? Então eu gostei que nesse episódio 3 e 4 a gente teve essa reviravolta, caiu pra comédia. E olha, pasmem, os dois ficaram muito bem na comédia. Dei muita risada com a personagem da Jo Bo-ah, a Hong-jo. E o Shin-yu, né, do Ruon, que ele com aquela cara, que ele não ri de jeito nenhum, e aquele jeitão, quando ele descobriu o feitiço, né, do amor e a magia do amor aí que tomou conta dele. Bom, o que a gente tem aí? Claro que o começo teve aquele plot mais manjado da comédia, que quando alguém coloca algum remédio, alguma coisa na água, sempre alguém que não tem que tomar acaba tomando. Mas a gente teve a dúvida no comecinho se realmente o amado dela, né, o Jae Ki-hon, tinha tomado a água ou não. É óbvio, né, que, claro, que a gente, através do spoiler, a gente sabe que quem tomou foi Shin-yu. Então, a gente sabe que ali ela ficou toda apaixonadinha e tal. Mas o pessoal tinha algo contra ela que a gente não sabia de onde vinha, né? Essa antipatia, esse hate que todo mundo tinha, esse bullying que colocava em cima dela. Ela tinha acabado de chegar no serviço e já o pessoal já estava chutando o balde. Será que alguma coisa na aparência, do jeito dela, alguma coisa que ela falou? Pelo menos até onde eu acompanhei, ela não disse nada de errado, né? Ela não foi antipática, nada, mas enfim. Ruon, tudo bem, né? O personagem dele, a gente até compreende, porque ele tem uma doença, ele tem essa maldição, que, como eu disse no outro NunaCast, o que me incomodou no começo foi essa dúvida se a gente estava vendo um filme de terror ou não. Já que essa mão estranha ainda, né? Esse episódio 3 e 4 caiu pra comédia, mas não foi muito descrito o que é essa mão. Mas a gente vai saber, claro, nos próximos capítulos. Claro, certamente. Mas eu amei, como eu falei, a parte da comédia. E foi divertidíssima até ela descobrir até onde tinha ido esse raio da poção do amor. E eu gostei, porque até o momento que eles foram viajar, que ele estava insistindo para que ela realizasse o feitiço da cura e tal, ele não estava entendendo os sentimentos que ele estava tendo, aquele batimento, né? Aquela coisa dele ficar ansioso e ser totalmente atencioso com ela, e ela imaginando que o feitiço tinha dado certo, né? Da poção do amor tinha dado certo com o amor dela. E no final, até que foi revelado cedo, gente, eu fiquei surpresa que quem tomou né, a água lá com a poção foi ele. Só que eu tenho uma teoria. Quer dizer, eu imagino, né? Não tem muito como se expandir na parte do que aconteceu, porque foi divertidíssimo. Não vou detalhar aqui cada cena, mas foi muito legal ele correndo atrás dela, fazendo aquelas trocadilhos para poder fazer frases de efeito romântico, dando risada, e Ruon não rindo de jeito nenhum. Gente, ele fazendo esse tipo de papel, eu tô amando, gostei demais. Então, episódio 3 e 4, na parte da interpretação, realmente gostei demais. Agora vamos às teorias, né? O que a gente tem ali? Ele tomou a poção lá da cura e ele disse que a mão dele não tá mais tremendo. Até ali a gente diz ok, né? Deu certo ali a magia. Tem aquela senhora, que é aquela xamã, que ela não quis entregar qual que era o segredo dos dois. A gente sabe que tem um spoiler aí, que tem imagens dos dois no passado, na era de Joseon. E é um spoiler, né, gente? Poxa vida, né? A gente sabe que eles vão se rever ou vão voltar no passado. Eu acredito que eles não vão voltar, não. Eu acho que ele vai ser um flashback.
pelo menos até onde a série tá andando, eu acredito que vai ser alguma lembrança, porque a gente tá vendo ali que o Shin-Yu tá tendo uma lembrança dela quando era criança. Tanto que ele viu a foto e falou assim, nossa, mas eu lembro de você ter visto esse pato, tá aparecendo no meu sonho. Então a teoria que eu tenho é, vamos lá, ele tomou a água e de repente todo mundo ficou simpático com ela. Até a gente pode imaginar que todo mundo tomou a água e pode ter se apaixonado por ela, ou pode ter sido uma baita de uma coincidência. Mas o que pode ser divertido é o seguinte, olha só, pode ser que a poção do amor dela tenha dado errado. E na realidade ele realmente está apaixonado por ela. A poção dela, ela errou algum ingrediente. Eu tô apostando no leite de cabra. Eu dei uma olhadinha e o jeito da escrita de cabra e vaca é muito parecido no Hangul, só troca uma letrinha no começo. Então é muito provável realmente que alguém tenha escrito o nome e deu alguma coisa errada ali. Seria muito legal. E de repente ela usou o leite errado e a magia não funcionou. A magia do amor, né? No caso da poção do amor. E no caso dele, por quê? A magia da cura pode ter funcionado, mas pode ter despertado algum gatilho. Olha só, a minha teoria, hein? Com que ele se apaixonasse por ela. Porque na hora que ele estava vindo no carro, ele foi simpático. Ele começou a ser simpático com ela. Pode ser que realmente ele estivesse se apaixonando por ela. Por que não? E os outros dois personagens, né? No caso do amorzinho dela, o Jae-jeon e a Nayeon, que é a ex-noiva dele, eles têm algum relacionamento, mas como todo bom personagem de apoio, né, que pode ter e tal. Agora, aí que tá. Essa Xamã, o que que ela tem a ver com a história? Qual que é o passado dos dois para que ele recebesse essa maldição? E qual a ligação da família dele para que aceitasse essa maldição dessa maneira tão simples? Eu gostei também que quem tá dublando essa atriz, a Lee Bong-hyun, quem já viu ela em outros papéis também, é a mesma dubladora, então já tô acostumado com a voz dela sendo dublada. Ela fazer uma chefe muito enérgica ali naquele negócio. E eu acredito que vai ter muitas coisas novas aí, né? Algum mistério, alguém que tá envolvido nessa maldição dele, sei lá. Eu acho que tem muita coisa que pode acontecer. Então, será que a Xamã é neta dela? Ou se ela foi a reencarnação da avó, da bisavó? Sei lá quantas gerações pode ter ocorrido. Porque ela estava muito precisa na hora de falar que aquele baú pertencia à nossa protagonista, não é? Vocês não acharam muito estranho? Eu também achei. Se não fosse alguma coisa de viagem no tempo, então eu tô apostando que ela é uma bisneta. O que vocês acham? Então, parabéns. E você, tá gostando? Eu tô gostando agora. Então, vamos acompanhar juntos? Então, quem tá falando aqui é a Súria. Esse é o NunaCast. Eu quero que vocês comentem lá nas redes sociais, vão lá no Facebook, curtem, compartilham. E a gente se vê na próxima semana. Tchau! 잘못한 기차가 여러분 사랑해요. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é Súria, esse NunaCast especial com os episódios, ou 12 episódios, 5 a 12 de Nosso Destino. Eu vou contar o que eu estou achando com spoiler. Sem spoiler vai ser na análise final, com uma partezinha sem spoiler, com uma outra parte com spoiler, se for necessário. E vou passar aqui as minhas impressões gerais. Bom, no geral, ruim não tá, mas também não tá excelente, tá? Aquela negócio assim, como eu digo, plana, lisinha, sem muitas revelações, sem muitas reviravoltas, sem nenhuma coisa que prenda os episódios. Você curte porque você vai assistindo como fosse uma sessãozinha da tarde aí, uma historinha para você acompanhar. O engraçado é que tá sendo o romance principal, tá lá, né, o Ruon, interessantíssimo, virou o jogo, agora tá sendo o fofo da vez. Mas por mais interessante que seja, o casal secundário, se é que podemos chamar disso, que são dos patrões lá da prefeitura, está sendo muito mais interessante, muito mais moderno, porque a Yun-Yun, como ela já foi casada, e o Sugo também, né, o chefe lá, o chefe da nossa protagonista, ele também, os dois, né, já foram casados, então eles levam uma vida muito mais
descontraída. Você quer morar comigo? Eles brigam como se fosse dois amigos como a gente está acostumados a ver aqui no nosso lado ocidental, né? Por outro lado, Hongjo e o Shin-Woo, nossos protagonistas, estão numa enrolação. Como eu digo, eu vou falar com spoiler. Um dos momentos que eu achei mais nonsense até agora. Realmente, gente, eu vou confessar, eu não consegui entender qual foi a ideia do roteirista de quando fotografaram, né, o Stalker, que a gente descobriu que é o jardineiro lá, o florista. Não é florista, gente? É jardineiro? Eu acho que os dois juntos, enfim. Fotografou a Hongjo junto com Gyeon e depois com o Shin-Woo. Então, o Shin-Woo, né, no caso, nosso querido Won. E daí a fotografia foi parar lá na prefeitura e todo mundo chamando ela de promíscua e blá blá blá. Gente, era muito simples. Ela fala: olha, eu estou namorando com o Shin-Woo. Eu sei que eles têm aquele negócio que você não pode namorar ou se relacionar com alguém mais velho. Mas, gente, pelo amor de Nossa Senhora, sabe? Nunca a gente vai poder namorar com alguém que tem a mesma idade, um pouquinho mais velho, a mesma idade. Sei lá, eu acho tão surreal essa situação dela ficar calada, sendo que ela podia chegar assim, não, né? O Jang-Yeon era o meu vizinho. Ele é meu chefe aqui, mas ele é meu vizinho também. Qual o problema nisso? Né? Ou o Shin-Woo. Ele rompeu o noivado com a noiva. Tô namorando com ele agora. Qual o problema nisso? Ele nunca gostou. Ele foi um casamento arranjado. Qual o problema nisso? E deixa as duas fofoqueiras fazerem aquele drama dentro do escritório, como se o mundo estivesse acabando. E como que é pior ainda nessa história, sendo que eles estão demonstrando aí que o bullying que ela sofreu lá dentro da empresa fosse totalmente normal, colocando de uma maneira até meio, vou colocar entre parênteses aí, divertida a situação que ela estava vivendo dessas duas protagonistas. Não estou colocando culpa nas atrizes, que elas estão fazendo afinal o trabalho delas, mas, gente, pelo amor de Deus, o que é? Qual foi a mensagem nessa história? Qual foi a intenção nessa história toda? Esse foi a queixa top da série até agora. Acho que acima de tudo do que estava rolando na internet, negócio do Won, não sei, no caso do personagem, né, o Shin-Woo tá seguindo ela e tal, que ali a gente até compreende porque ele estava sendo levado pela magia, que aliás é uma outra história que eu tenho que completar. Que raios é esse negócio de reencarnação, que não é reencarnação, é uma magia, não é uma magia? Esse drama tá sendo uma coisa complicada de se acompanhar. Eu não entendi qual que é a intenção da história. É uma coisa que eles estão dando uma aula de como deixar um drama cheio de barriga, o que a gente chama, que nada acontece, um monte de coisa acontece, mas não leva a lugar nenhum. O Jae-Keon, que é o vizinho, que tinha desprezado a menina no começo, de repente começou a ser o cara mais legal. Eu não posso deixar de sinalizar uma coisa que aconteceu no episódio 8. Eu fiz até uma marcação sobre isso. Que o Shin-Woo foi até ali, o florista, né? Ver o que estava acontecendo, investigar lá se ele era o Stalker ou não. De repente a cena corta. Olha só, gente, aquilo foi problema de edição. A cena corta, né? Os dois ficam se confrontando ali, um de frente ao outro. Que, aliás, é muito interessante, porque um é muito alto, né? E o outro ator é mais baixinho. E a cena corta e ele aparece no hospital. Você não sabe se ele apanhou, se ele desmaiou, se o cara ajudou ele. Qual que foi a intenção do cara, do florista? Não sei. E outra coisa, a Hongjo, nossa protagonista, ela é uma pessoa totalmente alienada. Eu posso dizer desse jeito? Ela não presta atenção em nada que está acontecendo. Olha, o Shin-Woo, no episódio 8, no caso. Ele está doente. O que aconteceu com ele? Faz uma pergunta básica. Nossa, o que aconteceu com ele? Não, ela se neutraliza. Fica calada. Eu acho que tem algum problema de você perguntar sobre o que está acontecendo com o seu chefe? O que aconteceu? Nossa, coisa normal, né? Nossa, olha, fulano desapareceu, tá internado. Nossa, o que aconteceu? Foi atropelado? Quebrou a unha? O que aconteceu? Não. Ela ficou, acho que 2 capítulos sem saber o que estava acontecendo com ele. Gente, não dá. É muito difícil. Muito difícil. Aquela senhora, que é a xamã lá, que todo mundo vai lá fazer pergunta pra ela. Ela
tecnicamente ela deve saber de tudo, toda a história, ou ela lembra de tudo que aconteceu. A revelação que a gente teve, que foi quase meio óbvia, eu não cheguei a fazer essa teoria, porque acabei pulando vários episódios para fazer aqui o NunaCast, mas eu já estava prevendo mesmo que a mão vermelha era a reencarnação da Honjo, lá no caso, a encarnação anterior, né, dela, da Honjo, e que tinha tido alguma treta aí com os dois no passado e tudo mais. Mas como dizem, a regra é clara, né? Você reencarnou, tudo que você teve no passado não vai lembrar, mas claro, tem a trama aí que tá colocando isso em baila. Porém, eu acho que foi uma coisa muito chata, porque é aquela história, né? Estamos no capítulo 12, então no capítulo 12, pela receitinha de bolo, os dois protagonistas vão brigar por algum motivo para poder votar nos 2 últimos episódios ou no último episódio. Revelação do que aconteceu no passado? Não tivemos nenhuma. A única coisa que a gente ficou sabendo é que teve um momento ali que o Shin-Yu viu a visão da Honjo com a Hangul num dia de uma festa que estava tendo típica lá, e ele a viu correndo. Também não entendi o objetivo daquela cena, por que colocaram. Tanto que eu me lembro, eu acho, se não me falha a memória, eu disse no NunaCast que será que eles vão viajar no tempo, que naquele episódio em especial eu não sabia o que estava acontecendo, né? Podia ser qualquer coisa, podia ser terror, podia ser, sei lá. Eu imaginava que poderia ser isso, e na verdade também ficou naquilo também. Gente, o que tá havendo com esse drama que não tem mais erros do que acerto aí? E no caso dos pais do Shin-Yu também, a história deles não tá rendendo. Como eu digo, né, eles estão sendo personagens que estão na história somente para ter com alguém com quem o protagonista conversar, ou acabar tendo mais história no drama pra gente conseguir chegar mais pra frente. A história da magia também ficou jogada de lado, o livrinho também, a história do espantalho também ficou meio jogada de lado. Não sei se eles vão querer colocar tudo isso no último capítulo, correndo. Olha, realmente não sei. Não pretendo fazer análise do episódio 13 e 14, porque pelo que eu estou prevendo até agora, o 13 e 14 vai ser morno, não vai ter nada que vai acrescentar, a não ser que tenha alguma coisa muito importante, algum flashback muito importante, que aliás a minha teoria é a seguinte, ó, vamos ver, vou deixar jogado aqui, porque vai que de repente acontece. Talvez o florista lá tenha tido algum relacionamento na história dos dois ali, sei lá, como o pai dela, sei lá, pode ser qualquer coisa. E para evitar, ou no caso, né, do Shin-Yu, do personagem dele, para evitar que alguém recebesse o feitiço, porque ela tinha feito lá, feitiço não, né, a maldição. Então ela diz assim, olha, você me matou, você vai receber a maldição. Talvez ele quisesse evitar que alguém se prejudicasse, sei lá, alguma coisa assim, e ele foi fazer, ou ela não queria fazer, enfim. Eu acho que vai ter alguma coisa nessa história dos dois aí, que a gente viu a história só na superfície, porque realmente na cena do flashback que eles tiveram, né, na cena da encarnação passada, deu pra entender que ele não fez com muita vontade, né, ele fez porque ele foi obrigado e fez com muita mágoa, tanto que ele chorou ali intensamente. Então foi por algum motivo que a gente vai saber. Talvez que ligue os outros personagens, né? Alguma coisa muito séria ali no meio do caminho, incluindo aquela senhora xamanista lá, aquela senhora vidente. Eu acho que ela é vidente, né? Nem consegui entender agora, nem lembro. Acho que eu tô confundindo tudo aqui. Mas enfim. E que ela sabe toda a história. Moral da história, tá? Vamos lá, resumão. As duas fofoqueiras não servem para nada, só para poder causar um drama ali que não existe, que não teria nem a mínima necessidade das duas fazerem. O que tá salvando mais ou menos ali são os dois chefes, que tá tendo uma trama muito interessante dos dois querendo casar ou não. Que inclusive a Lee Bong-yoon é uma atriz veteraníssima da Dramaland, a gente já viu ela em vários lugares, ela é uma atriz excelente. E eu achei que a personagem dela tá muito bem caracterizada nesse drama. Parabéns, ela tá linda. Muito legal como chefe. Adorei a persona, né? A característica dela. E de resto, gente, tá sobrando muito pouco. A gente sabe do florista é nada.
O que a gente sabe do passado dos personagens que tem alguma coisa a ver com o passado aí, com a trama da encarnação anterior, é muito menos ainda. E é isso aí. E você, tá curtindo? Tá gostando? Então vamos lá, a minha nota talvez seja baixinha, mas se você tá gostando, tá tudo bem. Vai lá, comenta, eu quero saber sua opinião. Então quem tá falando aqui é a Súria, esse é o NunaCast. Não esqueçam de compartilhar esse arquivo, curtir, comentar aí nas nossas redes sociais. E aqui é o momento kdrama.com.br, dentro de termos NunaCast. Até a próxima, tchau! 잘못한 기차가 사랑해요. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é Súria, esse é o NunaCast e hoje nós vamos falar sobre as impressões gerais de Nosso Destino. Esse K-drama que dividiu opiniões nas redes sociais, teve gente que amou e teve gente que não gostou tanto, que eu me incluo nessa lista. Eu tenho lá os meus argumentos, espero que vocês entendam e analisem bem o que eu vou falar antes de falar assim, ai, mas eu gostei do romance, é tão fofo. Aí teve algumas coisas ali que eu quero apontar na parte com spoiler. Ah, e falando com spoiler, quando você ouviu esse sinal aqui, ó, tá ouvindo? Esse é o sinal que vai ser uma parte com spoiler. E depois, se você não assistiu, você vai lá, assiste e depois você ouve o resto com a explicação melhor do que eu não curti nesse drama que realmente é ruinzinho. Não briguem comigo, por favor, mas eu vou tentar argumentar da melhor maneira possível. Mas antes disso, eu vou explicar uma coisa muito importante, que esse drama, essa parte sem spoiler, claro, na minha modesta opinião, ganhou o grande sucesso das redes sociais graças ao trabalho de marketing incrível da Netflix, que jogando momentos chaves nas redes sociais, momentos de carinho dos nossos dois personagens, dos nossos dois protagonistas, e o carisma do Won, que é maravilhoso, né? Claro, ele é um ator fofíssimo, apesar de seus 1,90 m. Tem gente que diz que é 89, tem gente que diz que é 90, mas enfim, ele continua sendo alto e ele é um fofo. E eu amei o apelido que ele levou de Groot, porque afinal de contas ele é muito alto comparado com a nossa protagonista, a Jo-bo-ah, ele é muito alto mesmo, né? Enfim, então essa primeira parte eu vou explicar uma coisa muito importante que vai linkar com a parte de spoilers lá pra frente, mas lembrando, sem spoiler, que eu vou explicar o seguinte: no que se baseia uma boa história? Quando a gente estuda roteiro, eu estudei roteiro, sim, né? Eu sou roteirista. Quando nós estudamos como se formar um bom roteiro, uma das coisas básicas, tá lá no primário do roteiro, é que nada que você coloca numa história deve ser descartado, deve ser jogado fora, deve ser inútil. Tudo que você contar deve ter alguma utilidade para a trama. Por quê? Porque tem alguém que vai prestar atenção nisso e vai querer saber a resposta disso lá para frente. Então tudo vai ter que fazer sentido, afinal das contas. Se for, sei lá, como a gente diz, uma saga de vários capítulos e aquele negócio assim, tá, tem que ser bem explicadinho por que aquilo tá na história. O anel tem que fazer sentido no final das contas. E não precisa ser algo mirabolante, não precisam inventar muitas coisas. Inclusive existem grandes histórias e grandes épicos aí que é uma jornada super simples, como eu acabei de brincar agora. Um anel, vamos queimar o anel, oi, vamos jogar o anel, vamos destruir o anel. E a gente cria uma saga inteira em cima disso, sem uma necessidade de muitas longas e delongas, porque o espectador está esperando que seja queimado o anel, pensando no bom sentido da palavra. Mas voltando ao nosso drama, o que eu esperava, não, eu gostaria, tá? É uma coisa totalmente diferente. Eu gostaria que o personagem fizesse isso, é uma coisa. Afinal de contas, o roteirista nunca vai conseguir adivinhar o que a gente gostaria que acontecesse na série, drama, filme, etc. Porém, quando eu digo isso, significa que a gente vai ter que imaginar um destino ou acreditar naquele destino dos personagens de acordo com o que o próprio roteirista vai apresentando na história. E é justamente nesse ponto que esse K-drama errou feio. Por quê? Vamos por partes? Essa primeira parte não é um grande spoiler muito grave não, é só a premissa do próprio trailer que a gente já viu, que a história é o seguinte, que ela
herdou um livro por direito, que era de uma encarnação anterior, onde ela fazia magia ou ela conseguia fazer encantamento, e que ela acabou amaldiçoando a família dele, ou no caso ele em particular, e ele acabou desenvolvendo uma doença que seria curada de acordo com a magia que tinha no livro. Isso estava no trailer, isso era o que estava sendo vendido pra gente, e foi essa ideia que eu comprei. Oba! É um K-drama de magia, ou um K-drama que tem reencarnação, como outros K-dramas que tem por aí. Bom, e foi aí que o negócio desgringolou, porque isso daí foi no começo, de repente essa história foi totalmente descartada e no final deu no que deu. E isso é uma coisa que me dá uma raiva que vocês não têm ideia. Qualquer coisa que apresenta numa história e você larga, ou no caso os roteiristas largam, deixam de lado, ou esquecem, ou mudam o plano sem uma justificativa que seja plausível ou sincera, se for o caso, me irrita. Então isso significa que isso é um erro gravíssimo. Isso é a tal falha de roteiro. Não é assim, eu gostaria que o personagem fizesse isso. Isso não é falha de roteiro, porque já imagina assim, dentro de uma sala, você estando numa sala com 10 pessoas, as 10 pessoas vão querer que o personagem tenha um destino diferente ou tenha uma história diferente. Então, como eu digo, o roteirista nunca vai imaginar o que você gostaria que acontecesse, mas sim o que ele está fazendo com que você acredite que possa acontecer, como eu disse anteriormente. Agora, sem mais delongas, já expliquei mais ou menos, já fiz uma pequena aula do que como se escreve um roteiro ou como se deve proceder, né? Deixar as coisas bem claras para quem está assistindo. Então, agora vem a parte com spoiler. Spoiler, e esse daí vai ser chumbo, hein? Vai ser chumbo. Olha só. Na primeira parte do drama, nós tínhamos a tal da mão vermelha, em que o nosso querido protagonista aí, vivido pelo Roon, Shin-Yun, via a tal da mão vermelha. A mão vermelha pra cá, a mão vermelha pra lá. A gente não tinha certeza se era uma imaginação, se era um filme de terror, se era uma comédia. De repente desandou para aquela brincadeira da Hongjo, corre pra lá e que ela vai ser a pessoa que vai salvar a minha vida. E ela começou a fazer aquela magia. Ok, até aí a gente acredita que vai ser algum drama de fantasia e que ela vai receber os dons da família ou a aptidão da família, seja lá como é que seja isso. No final, isso daí também deu uma polêmica nas redes sociais, porque tinha gente que estava acreditando que ele estava sendo stalker, que não sei o que, bom, coisas de redes sociais. Enfim, a parte da comédia na primeira parte fez com que eu acreditasse que várias pessoas poderiam ter tomado a tal da água do amor ali, da poção do amor, e que além do nosso Shin-Yun, né, que é vivido pelo Roon, mais alguém tenha bebido, e inclusive o jardineiro. Então essa foi a primeira parte da história que foi apresentado pelos roteiristas pra gente. Ok, foi passando, e a gente descobriu que talvez a magia não tivesse sido bem feita. E que aquilo talvez fosse uma grande, sei lá, uma fake news, e que ela tinha realmente a habilidade de poder realizar essa magia. E que realmente nosso querido Ruon, o Shin-Yun, estava apaixonado por ela. Ou seja, foi descartado de lado toda a história do chefe dela, que acabou se tornando vizinho, que acabou sendo o cara que era legal, mas não era legal, e que depois ficou legal, porque no começo ele foi super grosso com ela, de repente ele virou o melhor vizinho. E daí foi tudo para fazer um triângulo amoroso que não virou, porque depois ela acabou se apaixonando pelo Shin-Yun, e depois o Shin-Yun acabou vivendo aqueles momentos de amor com ela, e nada de flashback de saber o que tinha acontecido no passado. E tinha também de quebra ainda as duas funcionárias fofoqueiras lá, que faziam bullying, que faziam tudo, e enfim, depois eu chego nessas daí, não posso esquecer. Bom, vou falar logo. No final, foram as duas funcionárias mais legais do drama. Ai, porque eu quero ser amiga de vocês, mesmo que vocês sejam duas, como diz a Vicky, né? Meu Deus, o que tá errado aí?
As duas tremendas filhas da mãe, chatas pra caramba, fazem bullying, enchem o saco, são fofoqueiras, só causam intrigas, de repente se tornaram as duas melhores pessoas do drama. Ah, mas não mesmo, Coreia, não mesmo. E voltando, né, à história do nosso vizinho querido, também, pra não deixar de lado uma outra personagem que não fez nada também, a Nayeon, que era a ex-noiva do Shin-Woo, que também só foi lá pra você roubou meu namorado, porque não sei o que lá, só pra poder fazer uma intriguinha ali que também não rendeu nada. A história do jardineiro ficou totalmente incompleta. No final, ele era um stalker porque sim, fazia magia porque sim, ninguém sabia o motivo, porque queria. A gente não sabia se ele queria matá-la porque ele lembrava de alguma reencarnação passada. Não sabia se ele queria matá-la porque ele tinha bebido a água lá da poção do amor e aquilo funcionou, só que não funcionou. No final, e o pior ainda, que eu fiquei chorando. Falei, não, eu não acredito nisso. A doença dele sumiu, sem nenhuma razão. Olha, gente, ele estava doente? Ah, mas não tá mais. Né? E outro momento que eu peguei e falei assim, não, eu quero chutar, foi quando chamam a gente de idiota. Foi quando simplesmente aquela senhora que era a xamã, que vivia fazendo as previsões, eu vou fazer uma previsão no penúltimo capítulo, que ela vai ter um bebê. Justamente no momento que os dois ficaram juntos. E daí as redes sociais pegaram fogo, todo mundo comentando, ela vai ficar grávida, porque todo mundo gosta desses momentos de bebê, né? Ela vai ficar grávida, vai ser um bebezinho, que lindo, eles vão ter uma menininha e vai ter um casamento lindo dos dois e blá, blá, blá. No final, não. É da mãe de Shin-Woo. Ela simplesmente também esqueceu do divórcio, queria se divorciar porque o marido dela era um tremendo de um sacana, que maltratava a esposa, e de repente ela mudou de ideia e ficou grávida dele. Que lindo! E ele virou o cara mais legal. Sendo que deu a entender, durante partes do drama, que aquele advogado mais novinho era um cara mais legal, que fazia com que ela se sentisse bem, né? O ego dela inflasse, falasse que ele era uma pessoa incrível. Apesar de ser uma atriz veterana, para não falar de uma outra maneira, sendo uma maneira muito light, né? Que deu a entender que era alguma coisa muito mais grave ali envolvida na história. E momentos em que os personagens se metiam em encrenca, fora aquela coisa dela não querer, eu não quero mais ficar com ele, quando ficou sabendo que tinha o lance do stalker lá, né? Enfim. Eu não quero atender o telefone dele porque eu tô muito zangada, porque eu descobri que há 50 mil anos atrás ele me matou. E foi colocado justamente a cena dele, daquela cena da morte dela, foi colocada de uma maneira que desse a entender que ele era ruim. E na realidade ele salvou a vida dela porque não queria que ela fosse sacrificada. E porque não teve nenhuma explicação de por que ela fazia aquilo. No final a gente também não entendeu nada, se ela tinha algum tipo de magia realmente, ou se foi tudo uma balela da cabeça dela. No passado, eu digo, né? E que talvez aquilo tudo tivesse acontecido porque sim, porque aquela história da fofoca que acontecia com qualquer pessoa que na Idade Média, porque vamos contar que poderia ser considerado Idade Média pelo ano, era crucificado porque fazia um chá de camomila. Sabe, as mulheres faziam um chazinho lá e já todo mundo queimei a bruxa, né? Enfim. E, claro, a gota d'água foi tudo, né? O jeito que ela resolveu dispensar os seguranças, porque o velhinho, sem explicação nenhuma, se tornou o cara que fazia a testemunha da morte da esposa do jardineiro, sem a gente saber o que fim levou aquela história ou qual foi o começo da história da mulher, do esqueleto do jardineiro. Enfim, foram tantas coisas que foram colocadas sem sentido, sem conclusão, sem finalidade, sem explicação nessa história. Isso que eu consegui lembrar agora, assim, de cabeça, que eu acabei não gostando. Eu posso ter até aumentado um pouquinho o tom da minha voz, mas realmente foi de doer na alma. Eu só não dou menos que 2, como eu fiz em pouquíssimos K-dramas, por causa do Ruon, que ele foi um fofo da vez. E a dublagem que eu achei que estava muito legal. Se não vou falar que tudo se perdeu,
foi a nossa querida participação da nossa atriz Lee Bong-yoon, que ela é veteraníssima e tal, e ela fez um papel muito interessante como uma grande empresária, né, ou uma grande chefe ali, e eu achei uma gracinha esse casal secundário, que também, sinceramente, não deu em muita coisa, né, só foi um casal secundário aleatório para poder ter momentos ali no escritório, que também foram momentos de vergonha alheia, sabe, da pessoa chegar no escritório e falar assim, eu quero fazer uma festa na tua casa, você me convida, e a pessoa bate na casa da pessoa sem a outra pessoa autorizar, enfim, tudo errado. Tudo errado, simples assim. Então, gente, desculpem se você estava olhando somente pelo romance, tá? Porque eles foram realmente muito inteligentes em colocar momentos fofos ali do Hoon, que aliás, essa parte, peraí, vamos separar uma coisa da outra. Momentos maravilhosos, hein, senhor Hoon? Sabe beijar bem, hein, moço? Sabe beijar bem, mas não se faz que drama só ocupou os momentos de cenas quentes, não. Sem contar o fato de que ela dizia até um certo momento do drama que ela nunca teve um namorado na vida e que ela já estava seguindo para aquele caminho da moça inocente com 30 anos que já estava começando a me dar nos nervos, e de repente ela já estava dormindo com ele no quarto tranquilamente, sem nenhum problema. Eles estavam dormindo juntos sem nenhum problema, quer dizer, problema do pai só, né? Mas isso daí já é uma outra história. Enfim, é isso. Pronto, desabafei. Vamos para o próximo drama. Literalmente falando. Ai, então quem tá falando aqui é Surya. Que tristeza, eu queria tanto que fosse legal. Dentro do momentoquedrama.com.br. E aqui é o NunaCast e a gente se vê no próximo. Tchau!